E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, escondido, Beto escutará uma conversa entre Juliano e Maristela. O rapaz descobrirá que Beatriz é filha de Clarice. Além disso, Beto descobrirá um outro segredo chocante da dupla de vilões. Meu Deus do céu, mas isso é impossível. Agora tudo faz sentido. O rapaz armará um plano genial para desmascarar Juliano e Maristela. E finalmente Clarice descobrirá todos os podres da dupla de vilões. E graças a Beto, Clarice e Beatriz enfim terão um reencontro entre mãe e filha. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. E tudo deverá acontecer depois que Beto ficar sabendo da história de Beatriz. Ela mostrará a foto ao rapaz, dizendo que a mulher que está na foto é a mãe dela. O rapaz anda de um lado para o outro e diz: eu acredito em você, Beatriz, mas como nós vamos provar que Clarice é a sua mãe? Como? Beatriz dirá que isso ainda ela não sabe, mas que precisará da ajuda dele para esclarecer tudo. Eu tenho certeza que ela é minha mãe, Beto. Certeza absoluta. Clarice é a mesma mulher dessa foto. Beto dirá que isso ele não tem dúvidas também, mas que do outro lado tem Juliano e Maristela. Eles estão igual cão de guarda, Beatriz. Clarice não tem espaço para nada. E eles já sabem de você. Já sabem que você é a filha da Clarice. De repente, Beto para e pensa um pouco, reflete e fala: só tem um jeito, Beatriz, só tem um jeito de a gente descobrir alguma coisa. E como eu tenho acesso àquela casa, eu vou usar o álibi, vou usar a Bia nisso. Eu vou até lá com a desculpa que preciso falar com ela, vou inventar uma história qualquer. Vou dar um jeito de falar com a Clarice. Tenho certeza, se eu conseguir falar alguma coisa para ela, ou até mesmo eu posso levar a sua foto e mostrar para ela. Quem sabe assim, ela se recorda de alguma coisa. Beatriz dirá que isso é muito arriscado, e que se for pego por Juliano, ele sofrerá as consequências. No entanto, Beto diz que não tem outra alternativa, que é preciso correr o risco sim. Não se preocupe comigo. Se for para te ajudar, eu faço qualquer coisa mesmo. Eu vou até lá. E tenho certeza que alguma coisa eu hei de descobrir. Beatriz acabará concordando com Beto, e enquanto isso na mansão, Juliano e Maristela discutem. O homem está furioso. Se eu soubesse que a Beatriz era filha da Clarice, nunca que eu tinha dado entrada para ela. A gente precisa se livrar dela, Maristela. Precisa se livrar dela o quanto antes. Completamente irritada, Maristela avisa: eu bem que te avisei lá no começo, mas você não quis me dar ouvidos. Eu já tentei de tudo para afastar essa menina daqui, para afastar ela do Beto, mas não consegui. E eu acho que a única forma de acabar com esse probleminha é calando a boca dela para sempre. É mandar a Beatriz pro além mesmo, com medo que alguém escute a conversa dos dois. Juliano fala: fecha essa matraca, mãe. A senhora sabe que tem coisas que não devem ser faladas assim. As paredes têm ouvidos. Maristela dirá que eles estão sozinhos. A Clarice tá trancada naquele quarto dopada. É uma mosca tonta, Juliano. E eu sei muito bem o que tô fazendo. Nesse momento, Beto entrará na casa de Fininho. Perceberá que a dupla de vilões está conversando. Esperto, ele ficará escondido atrás da parede e escuta quando Juliano fala: a gente tem vários problemas, mãe. Depois que essa Beatriz apareceu por aqui, a minha filha, a Bia, acabou perdendo o Beto para ela. Eu não posso nem imaginar. Aliás, eu não quero nem imaginar que a Clarice descubra que a Beatriz é filha dela. Aí sim, tudo estaria perdido, tudo. E em choque com o que acaba de escutar, escondido, Beto fala a si mesmo: meu Deus do céu, é tudo verdade mesmo. O Dr. Juliano é um verdadeiro monstro e a mãe dele é uma bruxa. A Beatriz tinha razão o tempo todo. A dupla de vilões seguirá conversando, enquanto Beto continuará escondido. Será nesse momento que Maristela irá mandar: eu acho que a gente vai ter que aumentar as doses que estamos dando para Clarice. Vou falar com aquele médico.
e pedir para ele receitar uma dose ainda maior, para que a gente não corra o risco da Clarice se lembrar de alguma coisa. Porque se ela se lembrar, você tá ferrado, para sempre. Enquanto Beto segue escutando, cada vez mais apavorado e com as pernas tremendo, Juliano encara a mãe e fala: era exatamente nisso que eu estava pensando. A gente precisa continuar deixando a Clarice no mundo da lua. Só que a gente vai ter que se livrar da Beatriz também. E a única forma que eu vejo é mandando ela para dentro de um saco preto. Mas eu mesmo quero fazer isso com as minhas próprias mãos. Não quero que a senhora contrate ninguém. Esse serviço é um serviço que precisa ser feito sem deixar rastros. Com os olhos completamente arregalados, Beto mal consegue acreditar no que está escutando. Ele seguirá firme atrás da parede e escutará um outro segredo cabeludo que Juliano revelará à mãe. Ainda mais nervoso, Beto pensa a si mesmo: minha Nossa Senhora, mas isso é muito pior do que eu imaginava. A Beatriz precisa saber disso. Precisa. Essa é a única forma de salvar a mãe dela. Mas antes, eu preciso chegar naquele cofre. Eu preciso ver isso com os meus próprios olhos. Beto continuará escondido. Na sequência, a conversa entre os vilões irá terminar. Beto seguirá Juliano. Verá o homem entrar no escritório e ir até o cofre. A porta ficará entreaberta e Beto verá Juliano digitar a senha. E assim que abre o cofre, Juliano fala: isso nunca vai cair nas mãos da Clarice, nunca. Porque se isso acontecer, é o meu fim. Agora tudo que eu tenho que fazer é me livrar da Beatriz. Assim, o caminho para minha filha vai ficar livre. Ela e o Beto vão poder ficar juntos. Todos os meus problemas estarão terminados. Completamente em choque, mas decidido a ajudar Beatriz até o fim, Beto verá Juliano sair do escritório. E assim que a barra estiver limpa, o rapaz irá entrar, irá até o cofre. Ele irá digitar a senha, irá abrir e dar de cara com o que procura. Dr. Juliano, se depender de você, Dona Clarice não ia ver isso mesmo. Acontece que quem tá na jogada sou eu. E eu vou correndo levar isso pra Beatriz. Nós dois vamos acabar com esse plano sujo de vocês. E eu preciso correr. A vida da Beatriz está em risco. O rapaz fechará o cofre e sairá correndo. Pé por pé ele conseguirá escapar da casa de Juliano sem levantar suspeitas. Ele irá procurar Beatriz, mostrar o que encontrou no cofre de Juliano. A moça ficará perplexa. Minha nossa, a minha mãe precisa ver isso. Eu tenho certeza que assim que ela botar os olhos nessa coisa, ela vai recobrar a consciência. Beto explicará a Beatriz que Juliano e Maristela contrataram um médico para aumentar as doses. Ela está sendo dopada, Beatriz, desde o início. É por isso que ela não consegue se lembrar. É por isso que está demorando a recobrar a consciência. Beatriz diz que eles precisam armar um plano para que Clarice veja o que ele encontrou no cofre de Juliano. No entanto, o rapaz fala: acontece, Beatriz, que a gente tem um outro probleminha. Eu escutei o Juliano tramando com a Maristela o fim da sua vida. Eles querem dar um fim em você. E se depender de tudo que a gente descobriu hoje, eu tenho certeza que ele vai tentar de tudo para cumprir. Beatriz irá ficar com o coração na mão de tão nervosa e perguntará o que poderá fazer para se defender. Beto dirá que chamar a polícia nem pensar, que eles precisam dar o troco em Juliano e Maristela, mas sem levantar suspeitas. Se a gente for na polícia, o delegado vai chamar o Dr. Juliano e Maristela e eles vão negar tudo. Eu não tenho provas. A única prova que a gente tem é que mostrando para Clarice aquela coisa que eu encontrei no cofre do Juliano pode fazer ela te reconhecer, Beatriz. Te reconhecer como filha dela. E é nisso que a gente tem que pensar, sem alarmar os gansos. Beatriz dirá que ele tem razão, mas que agora ficou com medo. Beto encara a mocinha e fala: você não precisa ter medo de nada. Eu estou aqui, estou do seu lado e vou ficar até o fim, haja o que houver. Se eu fui capaz de ir até o cofre dele, eu sou capaz de muito mais. Enquanto isso, Maristela avisará o filho que é melhor ele se precaver. Ele perguntará do que ela está falando e a vilã fala:
Eu acho melhor você contratar uma pessoa para dar fim na Beatriz. Vai que alguém te vê, vai que alguma coisa dá errado. A gente não pode correr esse risco, meu filho. A gente precisa de um profissional para fazer o serviço. Juliana irá pensar um pouco e dizer que a mãe tem razão. Pensando bem, mãe, a senhora tem toda a razão desse mundo. Sempre tem alguém que vê alguma coisa. Sempre tem um zoião escondido. Eu vou contratar uma pessoa de fora da cidade, de longe, e um profissional à altura para fazer esse serviço. Pode confiar em mim. De repente, Juliano aparecerá ligando para um homem. O pai de Bia irá contratar. Já que a gente se acertou no preço, eu quero que esse serviço seja feito o quanto antes. Eu preciso me livrar dessa pessoa o quanto antes. Eu já te passei todas as informações. Quero que você chegue aqui, seja rápido e que faça tudo parecer um acidente, ok? Depois de contratar um profissional para fazer o serviço em Beatriz, Juliana irá avisar Maristela. Agora não tem volta, mãe. Já contratei o homem e ele me garantiu que Beatriz nunca mais vai abrir os olhos nessa vida. Maristela dirá que ele fez um bom serviço e que agora é só esperar para comemorar. Enquanto isso, Beto insistirá com Beatriz, que quer ficar para pousar com ela. Eu quero ficar com você, Beatriz. Eu acho justo. Além disso, eu preciso te proteger. Com certeza, o Juliano já deve estar armando alguma arapuca para te pegar. E eu não vou aceitar nessa vida que alguma coisa aconteceu com você e eu não fiz nada. Que eu não estava por perto. Beatriz dirá que não precisa, mas diante da insistência de Beto, ela acabará aceitando. Enquanto isso, o homem contratado por Juliano entrará pé por pé na casa de Beatriz. Ele começará a andar pelos corredores à procura do quarto da moça. Enquanto isso, na mansão, Juliano irá até o cofre e irá se deparar com ele vazio. Mas cadê? Cadê? Como foi sumir daqui? Como? Juliano irá procurar Maristela e dizer que alguém pegou o que ele escondia. Foi você, mãe? Por acaso isso é uma brincadeira? Maristela dirá que não sabe do que ele está falando, que jamais faria isso pelas costas dele. Eu sou sua mãe e até hoje venho escondendo cada um dos seus segredos. Por que eu iria mexer naquilo que você tanto guarda naquele cofre, sem te falar nada? Juliano começará a andar de um lado para o outro igual uma barata tonta, se perguntando quem poderia ter acessado seu cofre. Alguém foi naquele cofre, alguém abriu ele, alguém descobriu a senha, alguém sabia o que estava procurando. Só pode ser isso. Mas agora quem? Quem será que foi? Maristela dirá que isso é quase impossível de descobrir, mas Juliano diz que não. Se alguém pegou aquela coisa do meu cofre, é porque algo pretende. Talvez me pedir grana em troca. Outra alternativa eu não vejo. Maristela dirá que suspeita de Beto, que ele pode ter vindo ali sorrateiramente. Ele e Beatriz andam grudados. Depois que essa menina apareceu por aqui, ele largou Bia de mão e só tem olhos para ela. Juliano dirá que sabe disso, mas que duvida que Beto possa ter capacidade para descobrir a senha e pegar o que ele tanto escondia. Mais um problema, mais um problemão, mãe. A Clarice não pode botar os olhos naquela coisa. Isso seria o fim de tudo. Seria o fim do meu casamento com ela. Eu não vou aceitar perder essa mulher por nada nesse mundo. Na verdade, eu daria tudo para saber quem entrou aqui e pegou aquela coisa do meu cofre. Eu daria tudo. De repente, a dupla de vilões será surpreendida. Beto e Beatriz entrarão. O rapaz irá gritar: fui eu quem entrou no seu escritório. Fui eu que abri o cofre e peguei aquilo. Uma gritaria acontecerá. Clarice e Bia aparecerão também. Beatriz irá se aproximar da mãe e dizer: eu sei que a senhora está dopada por esse monstro do Juliano, mas eu sou sua filha. Juliano pedirá para Clarice ir para o quarto e não dar ouvidos a Beatriz. Beto dirá que ele não pode mandar em Clarice. Você não é dono dela. Ela é mãe sim da Beatriz. E a gente pode provar. A gente tem como provar. Maristela irá se aproximar e dizer que isso é um absurdo. Clarice interrompe e pergunta quais provas ele diz ter. Beto fala:
Eu peguei no cofre do Dr. Juliano uma coisa que eu tenho certeza que vai fazer a senhora, Dona Clarice, reconhecer a Beatriz como sua filha. Completamente indignado, Juliano fala: escuta aqui, rapaz. Se você e Beatriz não sumirem da minha frente agora, eu juro que não respondo por mim. E vocês dois podem esperar o pior. Beatriz dirá que já sabe que ele estava armando o fim dela e que tem uma surpresa para eles. De repente, Maristela e Juliano verão Beto ir para fora da casa. Em seguida, o rapaz irá retornar com o homem contratado de Juliano com as mãos amarradas. Eu posei na casa da Beatriz para salvar ela, porque eu sabia do seu plano, Dr. Juliano. Eu fiquei aqui escondido aquele outro dia. Escutei todos os seus podres. Por sorte, eu consegui salvar a Beatriz e imobilizar esse sujeito. Juliano irá mentir e dizer que não conhece aquele homem de lugar nenhum. Beto mandará o homem revelar tudo o que sabe. O homem admitirá que foi contratado por Juliano para dar fim em Beatriz. Clarice e Bia ficarão frente a frente com a verdade, mas Maristela pedirá para Beto e Beatriz saírem da sua casa novamente. No entanto, o rapaz fala: negativo, e se vocês não têm nada a temer, então que não se metam, porque o assunto é de mãe e filha. Completamente furioso, Juliano fala: você não vai mostrar nada para Clarice. Absolutamente nada. Clarice interrompe: acontece que eu quero ver o que o Beto tem para mostrar. Eu quero saber o que tanto você escondia naquele cofre, Juliano. Juliano argumentará que não era nada demais e que Beto tá fazendo alvoroço à toa. No entanto, Beatriz pedirá para Clarice dar atenção ao que Beto tem nas mãos. Não dê ouvidos a Juliano. A senhora é minha mãe e eu vou provar isso agora mesmo. Por favor, Beto, mostre de uma vez o que você pegou no cofre do Juliano. Beto mostrará algumas das pinturas de Clarice, as quais Juliano não queimou. Beatriz olhará com os olhos arregalados e começará a se lembrar da sua filha. Ela olhará para Beatriz e dirá: meu Deus do céu, você era tão pequenininha, mas não mudou muito. Continua com a mesma carinha, a carinha de anjo, que eu nunca esqueci em toda a minha vida. Beto ainda jogará na cara de Maristela e de Juliano que eles contrataram um doutor para dopar Clarice por todos esses anos. Aqueles remédios a senhora não pode mais tomar, Dona Clarice. Aqueles remédios é que ajudavam a fazer você não lembrar. Juliano pedirá para Clarice não dar ouvidos a Beto e nem Beatriz, que isso tudo é lorota e que eles estão inventando coisas para confundi-la. Nessa hora, Clarice encara Juliano e fala: você é um monstro, eu lembrei de tudo. Lembrei agora que você empurrou aquela mulher há 16 anos atrás, que você deu fim nela. Eu lembrei de tudo, Juliano. Eu lembrei do trem que me atropelou, graças a você. E a sua mãe é sua cúmplice nisso tudo. Beto chamará a polícia, revelará tudo o que aconteceu, mandará Juliano e Maristela para a cadeia. Você gostou que Clarice enfim reconheceu Beatriz como sua filha? Se sim, deixe um coraçãozinho para ela. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela Garota do Momento. Eu também peço que você inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. E ainda tem mais novidades para você. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.